Pessoal, dentro do Sarau Libretos agora, a gente vai receber Guilherme Giuliani. Então, ele é um autor, já é o segundo livro, já foi finalista já de concurso, etc e tal, já é reconhecido. O livro é esse aqui, Nossos Sonhos São os Mesmos, que ele tem uma referência imediata, como vocês já podem ver, com os engenheiros do Havaí. Nós pedimos, inclusive, a licença para fazer essa capa, para fazer a referência, para fazer essa menção aos engenheiros, e nós tivemos do Humberto o ok, podem fazer, não tem problema, e gostou muito do livro também, né? Então, vamos falar um pouquinho desse livro. Fala um pouquinho de ti um pouco, Guilherme. Tu é escritor, nasceu escritor, como é que é? Oi, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, eu não sou de Porto Alegre, mas eu moro em Porto Alegre desde 9 meses. Eu nasci em Ribeirão Preto, em São Paulo, mas me criei em Porto Alegre, então eu tenho muita conexão com a cidade. E sempre quis ambientar uma história em Porto Alegre. Nunca tinha conseguido, ainda tem um outro livro, né, um livro de contos. E eu nunca tinha conseguido ambientar uma história que se passasse em Porto Alegre, porque eu gostaria de citar os lugares que eu frequentei, que eu frequento, lugares históricos, museus, praças, ruas, bairros. Então isso foi muito legal, assim, foi uma experiência fascinante, porque tu vai tendo contato com a tua cidade, com o teu chão, né? E isso dá mais confiança também pro escritor. Eu sou formado em jornalismo, eu trabalho no IBGE, trabalho com pesquisa, com estatística, mas a escrita sempre foi uma paixão, assim. Eu lia muito, sempre li muito, e comecei a me interessar também por escrever. E uma época eu entrei em 2 oficinas literárias também, e daí eu acho que a coisa meio que foi um salto, assim. Eu comecei a escrever com mais regularidade, e a coisa foi fluindo, assim. Bacana. Olha só, pessoal, esse livro, eu vou ler um pouco, um trechinho, porque eu quero que tu fale um pouco dos engenheiros, qual é a importância que eles tiveram nesse livro. Esse livro é um trio, como vocês podem, quando pegar o livro, né? Tem uma dupla de amigos, tá vendo? Eles estão na bicicleta e eles andam por Porto Alegre e tal, e eles conhecem, então, uma menina chamada Laura. Então, aqui no show, sob o capítulo Sob o Tapete, que eles estão num show dos engenheiros. Então, diz assim: era para ser mais um dos shows do Engenheiros do Havaí. O terceiro que eles iam, um pequeno hiato de vozes e calor no meio da igualdade dos dias, iguais e mornos, da vida daqueles adolescentes. Faltavam alguns minutos para a banda entrar no palco. As luzes do ginásio Tesourinha permaneciam acesas. Giga e GG circulavam pela pista quando viram Laura. Ela deixara o colégio no meio do ano, pois estava tirando péssimas notas. E estava com medo de rodar. Era dezembro e eles nunca mais a haviam encontrado desde a sua saída em julho. Laura era o símbolo, musa dos dois, especialmente de GG, muito mais sentimental do que o amigo. Ela tinha cabelos lisos, castanhos, que iam até no meio das costas, e usava franja. Nos olhos amendoados, um misto de verde com marrom. A boca era enorme, com belos dentes. Além do mais, conseguia equilibrar, cheia de graça, as pernas longas e finas, e jogava os ombros para trás, o que a deixava sempre com um ar de quem estivesse permanente desfile. Só ficava com rapazes mais velhos, e a maioria das garotas morria de inveja dela. Então, essa é a Laura. Imaginem que os dois, obviamente, gostaram da Laura. Então, como que essa coisa jovem pegou? Porque os meninos andam de bicicleta pela cidade e pelo litoral norte, andam de praia em praia de bicicleta, e a Laura vai junto. E aí, como é que é isso? Os engenheiros, a Laura... Foi uma experiência muito doida, assim, porque eu já tinha tentado escrever uma novela ou um romance, né, uma história mais longa, outras vezes. Eu acho que era
Essa foi a 4ª tentativa. Mas nunca tinha dado certo. Eu era um escritor basicamente de contos. As minhas histórias eram muito curtas, muito concisas, muito diretas. Eu não conseguia expandir isso, amplificar a história. E daí, num desses veraneios, voltando da praia, no ônibus, assim, ouvindo Engenheiros, estava ouvindo o Alívio Imediato, que é aquele show histórico no Canecão, de 89. E a história veio, assim, veio toda a história. A partir das músicas, a história meio que fluiu, assim, foi uma coisa muito doida. Ela apareceu inteira para mim, assim. E daí eu fiquei meio surtado, assim, aquela epifania, né, de imagens e tal. E daí eu deixei o verão passar, baixar a poeira, e daí depois do verão eu sentei e comecei a escrever. Daí eu fiz uma coisa bem metódica, assim, escrevia todos os dias, pesquisava muito, enfim, era bem disciplinado, assim. E daí saiu a história, acho que eu escrevi uns 2, 3 meses, assim. Depois eu fiquei 3 anos revisando ela, porque eu sou muito detalhista, assim, perfeccionista, e daí... E o lance dos Engenheiros foi isso, né? Porque é a banda da minha infância, assim, adolescência. E como tinha muita conexão com a história que eu queria contar, daí eu comecei a jogar alguns trechos de música dos Engenheiros no meio da história e tal. E eu acho que isso aí deu um bom assim, arcabouço para a história, né? E daí foi isso. E depois eu preenchi com imaginação, né? O meio ali, né? Tu tinha que idade quando tu escreveu esse livro? Eu tinha... Foi em 17 que eu escrevi ele. Ah, então... Olha só, pessoal, o livro dele tem um mapa. Tem a usina do gasômetro, tem o ginásio Tesourinha, tem ali o Guaíba, né? O Gigantinho, o Jardim Botânico, o Partenon. É tudo o lugar onde eles convivem e moram. Isso. E circulam. Eu sempre morei no Jardim Botânico, né? Então eu queria ambientar a história ali. Daí foi pro Jardim Botânico, Partenon... Redenção, Centro, Gasômetro, todos os lugares assim que eu frequentei, né? Então, tem mais a narrativa é meio dramática, né? Acontecem coisas, eu não sei se a gente fala, não fala. Porque daqui a pouco vão ler, daí não sei. Esse não é o primeiro capítulo, mas é o início da história. Porque o que eu fiz? Eu comecei no meio da história. Vamos contar só o iniciozinho, então. Era o GG e o Guilherme. Isso, né? O GG e o Giga. O Giga. São amigos inseparáveis, assim. Amigos muito próximos, frequentam a casa um do outro, revelam intimidades, fazem vários programas juntos, assim. São realmente grandes amigos. E uma dessas colegas... eles se apaixonam, assim. Só que um leva a coisa mais de uma forma mais tranquila, assim. Tudo bem, é uma guria bonita, mas como tantas outras e tudo mais. O outro não, o outro se apaixona perdidamente por ela. Ele se entrega, assim, e por isso que até que eu faço uma conexão também, porque a literatura é isso, né? A literatura não é uma coisa fechada, né? Assim como tem as músicas dos Engenheiros, que também dão um suporte para o livro, tem o livro do Garcia Marques, que é O Amor nos Tempos do Cólera, que tem uma história de amor super... Garcia Marques está aqui atrás, ó, gente. Ó, aqui é a foto dele. Também tem uma história de amor, assim, de muito, assim, muita entrega. Então, era um cara que lia romances e ele era muito sentimental. Ela morava num lugar e ele pegava as rosas, né? Das rosas e atirava na casa dela. Ele levava uma romântico, rosa. Né? Só que ele era muito tímido, assim. Ele sabia que ele não tinha a menor chance com ela, porque ele era um cara... Ela era uma guria muito bonita, assim, que não dava bola. Um carinha mirrado, tímido, sem graça como ele. Então, o que ele fazia? Ele levava a rosa e ficava do outro lado da rua, num terreno baldio, com a rosa na mão, só para olhar ela chegar e sair de casa, assim. Depois ele atirava a rosa no terreno, assim. Então foi uma coisa meio um amor impossível, assim, que eu quis narrar, né? Sim. E a partir daí a história vai se desenrolando. Então, aí, pois é, daí agora a gente não pode mais contar, então, mas porque daí perde a graça. né? Mas o que acontece? Eu quis fazer um pouco diferente, eu não quis contar a história do início ao fim, né? Daí eu comecei ela no meio, quando o Giga e o GG começam a se estranhar. E daí o Giga
O Giga, ele não entende direito o que está acontecendo, ele procura saber, mas o GG não se abre com ele, é uma coisa muito, muito assim, estranha o que está acontecendo com eles. Então, o primeiro capítulo é toda aquela expectativa, né? Mas o que tá rolando aqui? E tem uma hora, não vou contar, mas enfim, tem uma hora que o GG, por exemplo, ele já não tem mais coisas, ele já não mora mais com a família, e já não usa mais as mesmas roupas, já não tem mais móveis dentro de casa, já... Então, meu Deus, o que está acontecendo com o GG? E aí a gente sabe que a Laura tem a ver com alguma coisa, que ele está ligado com a Laura. Daí não perde totalmente, contar, assim. E daí no segundo capítulo, que é o início, daí sim que dá para entender o que acontece. E daí o terceiro capítulo é meio que um desfecho. Exato, assim, exato. Espera-se que não tenha... Bom, desfecho, a gente não pode falar de desfecho. Então tá, gente, eu não sei se vocês querem conhecer mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa sobre os engenheiros. Tu escuta engenheiros até hoje? Ainda hoje. Estava escutando agora, porque amanhã é aniversário de Porto Alegre, né? Então, porque as epígrafes são dos engenheiros, né? Estou escutando Seu em Porto Alegre. Há uma pergunta. Quantos anos você tem? Eu tenho 43. Olha só, vou ler eu ouço os engenheiros desde os 8, 9 anos, então é muito tempo. Né? Final dos anos 80, assim. Era a grande banda. 11, Teve uma época que eles foram a principal banda do Brasil, então era uma grande referência, assim, pra gente, né? Então a gente ouvia muito, os shows, era uma loucura, assim, a febre dos engenheiros. Depois passou, né? O meu filho mais velho tem 45 anos, né? E o outro tem 42 e o outro tem 32. Então, eles sabem, eles sabem de cor quase, assim, as músicas dos engenheiros, né? Foi uma época, né, em que eu acho muito interessante, eu fico tão contente, né, por eles gostarem, né, dos Engenheiros do Havaí, né, eu gosto muito. Então, que bom te ver aqui, né, e que bom te ver aqui e sendo este amante, né, porque a gente é amante, né, das boas músicas, das boas letras, né? Isso que nos edita, né? Essa semana eu estou fazendo um curso com a Márcia Tiburi e ela fala da importância da gente se editar, né? E eu acho que é isso que acontece com a boa literatura, né? Com a boa música, ela nos favorece essa transformação, essa edição de nós mesmos, né? É verdade, a música nos aproxima, né? Bom, eu vou ler aqui uma epígrafe dos engenheiros, de um dos capítulos, chama-se Anoiteceu em Porto Alegre. Essas ilustrações todas aqui a gente fez com uma carioca, né? A Silvia Guimarães, lá do Rio de Janeiro. O projeto gráfico tá lindo mesmo. Tá. Mostra a orelha ali, a primeira do mapinha. Aqui é o mapa onde das eles praias. Vão, das praias, Rainha do Mar, Noiva do Mar, Xangri-Lá, Capão da Canoa, e eles vão de bicicleta, fora de temporada, né? E ao longo do livro tem as engrenagens também, que é o símbolo dos engenheiros. As engrenagens dos engenheiros que o Humberto cedeu pra gente, apesar da gente saber que ninguém manda naquela banda atualmente, né? Não sei como é que tá o rolo lá. Ele liberou, assim, mas ele disse, falem com a gravadora. No fim deu tudo certo, né? Vai perder o capítulo 2 aqui. Anoiteceu em Porto Alegre. Tá, mas agora eu vou no capítulo 1, porque eu não achei o capítulo 2 aqui. Vamos ver para perder o capítulo. Tá aqui o capítulo 2. Tá. Epígrafe do livro. Para entender, basta um tapa num cigarro. É esse? Não, sobre o tapete, não. Tapa no cigarro, não é uma boa ideia. É o último. É o Anoiteceu em Porto Alegre. Também tem, mas não sei, não é. Então não era o 2, era o... Era o 3, Era o 3, vamos lá. Anoiteceu em Porto Alegre. Meu Deus. Agora já é tarde. Já não tem mais jeito, já não tem saída. No fim das contas, a gente faz de conta que isso faz parte da vida. Agora já é noite, já não faz sentido ficar se iludindo. No fim das contas, a gente faz de conta que o mundo não está caindo. Isso aqui é Engenheiros do Havaí, todo mundo é uma ilha. Então,
Então, lendo mais o iniciozinho do livro aqui, Laura vê em sua direção pelo Oswaldo Aranha. Giga a reconhece pelo andar. Ela cortou o cabelo na altura do ombro, está de casaco, cachecol e uma boina branca. Para ao lado dele, que não se levanta, não diz uma palavra, não estende a mão, apenas se olham. Depois Laura senta, ficam alguns instantes mudos, até que ela fala. Não vou contar o que ela fala. Então tá. Então, esse livro ele é todo um segredo. Se tu conta uma coisa, já pegou o segredo. Então, por favor, tentem lê-lo, né? E aí, Guilherme? Pode ler só para fechar os inícios, ler o início do primeiro capítulo. Que é que na verdade é para ser o segundo, mas é o primeiro. Desde aquele dia. Isso. Isso. Tá, esse aqui então começa com a clássica dos engenheiros, que é a epígrafe ou o início do livro? Não, só o início. O início do livro. Eu vou na casa dela todas as tardes, falou GG. Naquele começo de março, os dois estavam de volta a Porto Alegre, ao colégio, agora no 2º ano. Os dias eram quentes e escaldantes. O litoral, os banhos de mar, nordestão, tudo ficara para trás. GG disse a frase de supetão no pátio da escola, sentados à sombra do IP durante o intervalo. A frase. Como assim, cara? Quis saber o incrédulo Giga. Então por isso que eu troquei também, porque esse começo, assim, ele é mais visual, né? Eu vou na casa dela todas as tardes. Então, tipo assim, ele já te coloca dentro da história, assim, de cara. Então eu fiz essa inversão. Sim, ele vai na casa dela, mas não fala com ela. Daí E aí ele diz assim, GG, entende uma coisa? Foi só uma noite, já passou o cara. E o cara lá apaixonado. E daí eles não... A partir daí eu só vou dando pistas, né? Depois que eu vou costurando tudo, né? Então tá. Alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Tu viajou realmente de bicicleta? Não. Viajava bastante de bicicleta no veraneio. Eu veraneava em Xangri-Lá e a gente fazia muitos passeios de bicicleta por ali. Capão da Canoa, Capão Novo, Rainha do Mar, Atlântida Sul. Fazia aquela faixa da Paraguaçu ali. Mas eram outros tempos, né? Era uma época mais tranquila, assim. A praia não era tão... Não tinha tanto esses apelos, né? Tem até shopping center hoje na praia, virou uma coisa assim, meio que cidade, né? E tanto que a Cíntia Moretti, quando ela escreve sobre o meu livro, ela fala que o meu livro tem meio que um cheiro de maresia, né? Que já não existe mais. Porque eu acho que eu resgato um tempo assim que é mais difícil de tu vivenciar hoje, né? Hoje tu olha para as praias assim, parece uma cidade normal, com uma estrutura assim de capital e tal. Para mim não é muito atraente isso. Então eu quis resgatar esse período assim mais lúdico, uma coisa assim mais natural. Tu vai no armazém, não tem aquela coisa do hipermercado, né? Aquelas coisas meio aqueles restaurantes de alto padrão, é uma coisa bem simples assim. Isso aí me fascinava. Então a gente pegava a bicicleta e saía também. Não tinha muito. Não, mais pela Paraguaçu ali. Não tinha muito problema também com segurança, né? A gente ficava até tarde circulando, entrava no pátio do vizinho para cortar caminho para ir para a praia. Então era uma época assim muito mais... Às vezes dormia de janela aberta, esquecia a janela aberta, não tinha problema nenhum. Hoje é inimaginável isso, né? Então, enfim... Tu não conhece Pinhal, né? Não, conheço de passagem só. Eu queria entender um pouquinho mais do teu processo, sim, da escrita e essa aproximação com engenheiros, como é que isso influenciou no teu ritmo ou realmente na narrativa que eles fazem nas músicas, como é que foi essa pegada, assim, porque que eu percebo é que é a capa do livro, né? Então, tipo, o que tem no miolo, assim, que... O título também já remete a um... Isso. Ele não é o título de uma música, mas tem essa frase na música, que é a Revolta dos Dantes 2, que fala
Nossos sonhos são os mesmos há muito tempo, mas não há mais muito tempo para sonhar. Ali eu já dou uma pista de como essa história vai ir para um lado assim mais dramático, mais trágico. Mas eu durante o processo de escrita eu ouvia muito engenheiros. Eu li uma biografia deles e ouvia muito, assim. Então, o ritmo dos engenheiros me dava a ideia de como seria o capítulo, né? Geralmente, quando era uma música um pouco mais rápida, assim, um hit, eu acelerava. Depois vinha a parte mais da melosa, tipo, Pra Ser Sincero, o refrão de bolero. Daí era uma coisa mais que eu entrava mais no GG, que era o cara sonhador, romântico. Então, ajuda bastante. Quando trabalha isso com foi música. aleatório ou foi planejado? Tipo, aqui, pra essa parte aqui que eu quero falar, eu acho legal essa música aqui, botava assim, sabe? Tipo, esse disco, porque na verdade é um meio... Eu acho que foi mais as letras, né? Porque eu sempre prestei muita atenção nas letras do Humberto. E a partir de algumas letras, eu acho que eu encaminhava a história para aquilo, né? Então, foi muito legal fazer, porque coisa que eu tinha afinidade, assim. As músicas, a própria cidade, as praias. É tudo meio que parece que eu tava no meu chão, assim. Então foi bacana. E, Guilherme, tu fez oficina, né? Tu acha que para escrever a pessoa tem que fazer oficina, não? Não. Não precisa? Não precisa. Mas assim, o que eu digo sobre as oficinas é o seguinte: se a pessoa tem o dom, se ela gosta, se ela se esforça, ela vai escrever. Chovendo. E pode escrever muito bem, inclusive, se ela realmente for atrás disso. Mas o que a oficina te dá é que ela te corta caminhos, assim. Eu acho que, como tu tá num meio onde tu fala de literatura, as pessoas estão analisando o teu texto, tu tá todo o tempo envolvido nisso, eu acho que tu percebe coisas que talvez tu levaria mais tempo para perceber. Então, mas assim, eu acho que não é uma coisa que vai te fazer ser um escritor ou não, tu ter frequentado uma oficina. Inclusive, às vezes é bom tu te afastar um pouco, porque senão tu fica meio engessado, tu fica com aquelas regrinhas, aquelas técnicas, e daqui a pouco tu não deixa essa parte mais inconsciente do escritor fluir, né? Então tu também não pode ficar te policiando, né? O problema da oficina também é esse. Mas a oficina é muito bom, porque coisas assim que talvez eu levasse 20 anos para perceber, eu levei 5, 10. Então isso te ajuda, né, a e cortar caminhos. E o próximo livro, já tem próximo livro? Vai ser de contos. Vendo? Tô. Ele tá praticamente pronto, mas eu tô revisando agora com calma. É narrativa também? Narrativa longa? Não, são contos. Tá. Mas são contos, assim, eu acho que mais maduros, assim, porque o meu primeiro livro de contos é um livro de formação. São contos mais, assim, daquela fase da vida que a pessoa tá buscando ainda a sua própria identidade. Agora não, agora são contos, eu acho, mais maduros, assim, pessoas mais crescidas e temas mais fortes. Não sei, vamos ver. Mas eu gosto dessa ideia. Alguma outra parte que tu goste e que tu queira que eu dê uma olhadinha, uma outra aqui, pra gente escolhe uma parte preferida aí. Enquanto ele procura lá, quero lembrar vocês que esse evento é uma realização do FAC, da Cultura, o Fundo de Apoio à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Cultura, e estamos aqui graças a isso. Em maio, dia 20, estaremos na Bonja. Em junho, nós estaremos de maio, dia 20, no Centro Histórico, no Centro do Refugiado. E nós, no dia 18, dia 20, em junho, nós estaremos na Bonja. E em agosto estaremos na Restinga, com todas essas atrações e todas as equipas aí. E tá com ao vivo, tudo transmitido pelo Facebook e no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada. Achou? Achei. Acho que ali o final do primeiro capítulo, que tem
que ele, na verdade, a mãe do GG liga pro Giga e pede ajuda, porque ele não sai mais do quarto, ele tá muito magro, o quarto dele já não tem mais quase nada. E daí o Giga vai lá para ver o que está acontecendo. E ali na página 32, a partir naquela mesma tarde, ali, no meio da página. Naquela mesma tarde, tu quer que eu leia? Pode ler. Tu quer fazer o favor de ler? Não. Ah, eu posso ler. Pode? Não sei, o autor é sempre... Tá bom, eu leio então. Naquela mesma tarde, Giga foi à casa de GG. Depois de muita insistência, ele abriu a porta do quarto. Sentiu na mesma hora o ar parado, denso, quase palpável. Não acende a luz, pediu GG, e voltou para a cama. Quando os olhos de Giga se acostumaram com a penumbra do quarto, reparou que realmente tinham sumido a televisão, o aparelho de som que o pai trouxera dos Estados Unidos, o videogame e o amplificador. GG ligou a luz de cabeceira e começou a escrever freneticamente em um caderno, olhos vidrados na folha, como se não houvesse mais ninguém ali. Ele emagrecera. Tufos de barba despontavam em seu rosto. E pesado, forte, duro como um soco, Giga percebeu que o tempo passara voando e fizera estragos, pois há menos de um ano estavam quebrando as ondas e sentindo a brisa fresca de um final de tarde na praia. Nunca mais, pensou. Então viu na parede algo pichado, torto, escorrido, mas ainda assim bem nítido. Eu só queria saber o que você foi fazer no meu caminho. Eu não consigo entender, eu não consigo mais viver sozinho. Desde aquele dia? Sim, respondeu GG. Levantou-se e, sem deixar de olhar para a parede, tirou o outro do caminho como quem afasta uma cortina. A revolta dos dentes. Giga passou de novo os olhos pelo quarto, o pensamento correndo mais do que a vista. Onde está tudo? Então GG virou-se para o amigo e o encarou pela primeira vez em meses. Os livros, as músicas, ela... Tá tudo aqui. Apontando para a própria cabeça. Tá tudo aqui. Aí termina o primeiro... Aí termina o primeiro capítulo e a partir do segundo faz um flashback, daí dá para entender como é que eles chegaram ali naquela situação, né? Naquele contexto. E agora eu vou passar para a Clô, mas antes quero dizer da nossa alegria e mais uma vez agradecer a Editora Libretos, que é uma editora de referência na cidade, no estado e no Brasil, pela linha editorial, mas também por movimentos como esse, né? Nós estamos aqui numa comunidade na Zona Leste de Porto Alegre e a editora está aqui, né? Então esse movimento, Clô, parabéns para ti, para o Rafa, para toda a equipe. É uma equipe grande, gente, vocês não estão vendo aqui, mas tem uma turma grande que está produzindo esse encontro hoje. Então, parabéns por essa escolha de deslocar a editora do centro para a margem, que na nossa concepção é o centro também. Obrigada pela presença.